Nesta noite, quero refletir com você sobre o Salmo 90. Desejo falar sobre como a vida é passageira. E serei breve, como ontem à noite. No versículo 10, está escrito: os nossos dias chegam a 70 anos, e, se tivermos força, a 80. Mas mesmo assim são marcados por esforço e sofrimento, pois logo passam, e voamos. Quem entende a força da tua ira, Senhor? Assim como devemos ter reverência, é grande também tua indignação. Por isso, ensina-nos a reconhecer o valor de cada dia, para que possamos buscar a sabedoria de coração. Você tem prestado atenção aos seus dias? Já parou para pensar como cada dia é precioso? Deus nos mostra que, se vivermos até os 70 anos, talvez cheguemos aos 80, mas as Escrituras também avisam que esses anos extras costumam ser difíceis, cheios de trabalho e tristeza. Ouvi a história de um homem que deu charutos às pessoas, porque pela primeira vez em muitos anos, o trem da sua cidade chegou pontualmente. Mas o condutor recusou, dizendo que era o trem de ontem. Parece que o tempo está desmoronando ao nosso redor. No tempo de Jesus, a velocidade máxima que alguém podia atingir era a de um cavalo correndo. Isso só mudou por volta de 1830. Com o surgimento de motores, durante milhares de anos, o mais rápido que podíamos ir era a cavalo. Em 1910, criamos aviões militares que voavam a 67 km por hora. Me lembro como se fosse ontem do voo de Lindbergh para Paris, menos 33 horas no ar, e achamos aquilo extraordinário. Hoje, há aviões que cruzam oceanos em menos de 3 horas. E, na década do 60, começamos a viajar pelo espaço a 28 mil km por hora. Meu pai usava cavalo e charrete, e nós tentamos viver numa era espacial com valores ainda daquela época. O tempo está acelerado. O salmista pediu a Deus: lembra-te de quão curta é a minha vida. Ele diz que nossos dias são como um palmo, e nossos anos não são nada diante de Deus. Para ele, 1000 anos passam como um só dia, como algumas horas da noite. A grama seca, a flor murcha. A Bíblia diz: meus dias são como a sombra que se vai, estou murchando como a relva. Mas tu, Senhor, permaneces para sempre. Tua fidelidade é de geração em geração. Somos como uma sombra, frágeis e em constante desgaste. Desde que nascemos, começamos a morrer. Todos nós estamos caminhando para a morte. Em 90 anos, ninguém aqui estará mais vivo. E o que vamos fazer com os anos que temos? Todos os seres humanos têm a mesma quantidade de horas no dia. Você sabe quantos minutos há em um dia, ou quantas horas em uma semana? Se viver até os 70 anos, os primeiros 15 são infância e adolescência. Depois, uns 20 anos são passados dormindo. Os últimos 5 anos vêm com limitações físicas. Sobra pouco tempo de vida realmente ativa, menos cerca de 30 anos. E desses 30 anos, ainda se gasta tempo com alimentação, trabalho e compromissos. A Bíblia pergunta: o que é a vida de vocês? Ela é como um vapor que logo desaparece. O nosso tempo está nas mãos de Deus, e Ele já tem marcado o dia em que partiremos, seja por acidente, doença ou qualquer outra razão. A Bíblia afirma: ao ser humano está destinado a morrer uma vez. Depois disso vem o julgamento. Você estará diante de Deus para dar conta do que fez nesta vida, menos principalmente em relação a Jesus Cristo. Porque todos pecamos. Isso é uma condição comum a todos, não importa sua cor ou origem. Deus não vê a aparência, Ele vê o coração. E nele há uma doença chamada pecado. Pecado é desobedecer às leis de Deus, e por termos nos rebelado contra Ele, enfrentaremos o julgamento. Ele pode dizer: afastem-se de mim, nunca os conheci. Nem o dinheiro pode comprar mais tempo, nem a ciência pode criar minutos extras, e nem é possível guardar tempo para usar depois. O tempo é curto. A Bíblia diz: aproveite bem o tempo, porque os dias são maus. E não é verdade? Basta ver os noticiários: crimes, violências, injustiças por todos os lados. Temos uma grande missão, e precisamos viver com sabedoria. Algumas pessoas oferecem o dízimo de seu tempo, como fazem com o dinheiro. 10% para Deus. Esse tempo pode ser usado para orar, estudar a Bíblia e servir. Estamos sempre com pressa, em trânsito, correndo de um lugar para outro. Inventamos muitas coisas para economizar tempo, mas temos menos tempo que antes. Você tem tempo, mas para quê? Tem usado seu tempo para servir a Cristo, para obedecer a Ele? O salmista disse: meus tempos estão em tuas mãos. Você já entregou sua vida nas mãos de Deus? Jesus mesmo afirmou: enquanto é dia, é preciso trabalhar. Vai chegar a noite, quando ninguém mais poderá fazer isso. O tempo é curto, e precisamos servir enquanto há oportunidade. No fim da sua vida, Jesus disse: terminei o trabalho que o Senhor me deu para fazer. Deus tem um plano para você, e você pode concluí-lo com a ajuda dele. Ele pode dar uma alegria e paz que você jamais imaginou. Se você confiar nele,
Quando Jesus deixou a terra, ainda havia gente para curar, vidas para transformar. Mas ele sabia que sua missão havia sido cumprida. Deus preparou um papel que só você pode desempenhar. Você é único, e Deus precisa de você em sua obra. O tempo pode ser aliado ou inimigo, mas ele é justo. Mesmo que você tenha desperdiçado muito tempo, ainda pode começar de novo amanhã. Alguém disse: o que conta não são os dias de sua vida, mas a vida nos seus dias. E viver com propósito exige escolhas. Talvez seja necessário abrir mão de certos prazeres, de certos hábitos, porque Deus quer que amemos principalmente aqueles diferentes de nós. O amor é o sinal que diferencia o verdadeiro cristão, e nossa vida deve ser conduzida com cuidado. O apóstolo Paulo afirmou que o tempo é curto. No livro do Apocalipse, lemos que o tempo já não existirá. Jesus e seus discípulos passaram muitos versículos falando do fim dos tempos. E em Apocalipse 12, está escrito que o diabo age de forma desesperada, pois sabe que seus dias estão contados. Sim, ele é real e luta por sua alma. Mas você tem o poder de escolher o reino das trevas ou o reino de Deus. Não sabemos o dia da volta de Jesus. Em Marcos 13 diz: o céu e a terra passarão, mas daquele dia e hora ninguém sabe. Por isso, vigiem e orem. Em Romanos 13, Paulo escreve: já é hora de despertar do sono. A salvação está mais perto do que quando começamos a crer. A Bíblia diz várias vezes que o tempo está próximo. Jesus nos pediu para perceber os sinais. A maldade será grande. Basta ver as notícias, menos a iniquidade está por toda parte. Seu nome está no livro da vida? A Bíblia diz que, se seu nome não estiver lá, você não entrará no céu. Existe um registro onde todos os nossos erros estão escritos. Mas quando entregamos nossa vida a Cristo, Ele apaga todas as falhas e escreve nosso nome no livro da vida. Se você ainda não tem certeza, este pode ser o momento mais importante da sua vida. Entregue-se a Deus agora. A urgência do tempo exige ação imediata. A Bíblia diz: hoje é o dia aceitável. Agora é o tempo. O que tiver de fazer, faça já. Doe, testemunhe, se arrependa, abrace a fé agora. Cada tic-tac do relógio parece dizer: hoje, agora. E se você sente esse chamado no seu coração, não resista. O tempo passa. E um dia, pode ser tarde demais, não adie. Não fique indecisa. O inimigo diz que você tem tempo, mas cada dia é uma chance e talvez a última. Lembro de um artigo que dizia que algumas pessoas festejavam como se não houvesse amanhã. É isso que o inimigo quer, que você adie sua decisão. Mas Deus diz: é agora. O simples fato de você estar aqui mostra que este é o momento. Por algum motivo, você foi trazido até aqui. Houve uma época em que você achava que estava tudo bem entre você e Deus, mas agora já não tem tanta certeza. E quer ter. O inimigo dirá: sim, faça isso. Só que mais tarde, mas Deus diz: aqui, agora.